TV Brasil Oeste, Canal 8. Boa tarde, está começando na sua TBO, TV Brasil Oeste, Canal 8, o programa Veracidade. Hoje, dia 20 de outubro, terça-feira, e o calor cada vez mais escaldante, né? 45, 46, tem gente que está falando aqui que está dando 47, né? 40, 42, com aquela sensação térmica de 47, por que não já falar 50 graus? Realmente Cuiabá está muito quente e dá aquele vendaval, o tempo dá aquela escurecida. Ontem pareceu que ia chover, muita escuridão, muito vento, e de uma hora para outra limpou e o sol, aquele mormaço, né? É uma coisa assim que dá dó das crianças, dá dó dos nossos idosos, e né, a gente que é jovem sofre com isso. Calcula essas pessoas, né, que precisam aí, tem dificuldade para respirar. Ainda mais as pessoas colocando fogo nos terrenos baldios, nos quintais, né? Aquela cultura antiga do nosso povo cuiabano de queimar ainda, varrer a frente da casa e botar o fogo. É um sofrimento e você com certeza é um convidado de estar aí nas policlínicas, nos pronto-socorros, enfim, procurar a nossa rede de saúde para tratar de problemas respiratórios. Então todo cuidado é pouco. Hoje, dia 20, eu quero inicialmente cumprimentar todos os aniversariantes do dia de hoje, que Deus abençoe cada um de vocês. Hoje é aniversário da Selminha que trabalha lá na presidência da Assembleia Legislativa do Estado de Mato Grosso. Quero cumprimentar em nome da Selminha, um amor de pessoa. Selminha, um beijo para você. Em seu nome quero cumprimentar todos os aniversariantes, homens, mulheres, crianças, jovens, idosos, que fazem aniversário na data de hoje. Que Deus ilumine, né? E que hoje seja o dia da reflexão. É aquele dia que você para, põe a cabeça ali no travesseiro ou ajoelha e agradece por tudo que você teve nessa vida e que seus objetivos, seu foco daqui para frente seja realmente alcançado. Parabéns, são os cumprimentos aí da equipe do programa Veracidade a todos os aniversariantes e a todas as aniversariantes de hoje. Hoje, terça-feira, nós estamos aqui também começando a semana. Ontem, segunda-feira, nós tivemos aí o quadro Consumidor em Ação com Silvio Soares e a presença do deputado Wilson Santos, que foi nosso entrevistado de ontem, que é o líder do governo na Assembleia Legislativa do Estado de Mato Grosso. Hoje, terça-feira, não esquecendo que toda terça nós temos aí o quadro Direito de Famílias, o Direito das Famílias, com a doutora Clarissa Botega, que já se encontra aqui nos nossos estúdios. Daqui a pouquinho nós vamos conversar com a doutora Clarissa, e um tema muito importante, principalmente é você mulher que está grávida, você jovem grávida, que descobriu hoje que está grávida. Como que eu vou fazer? Estou desempregada, eu não tenho marido, né? Eu fiquei grávida do meu namorado, ou eu separei ontem, estou grávida. Como que eu vou fazer para me criar esse filho? Eu estou desempregada. O que devo fazer? Eu devo entrar na justiça? Qual o procedimento que você, mulher gestante, jovem grávida, precisa para que essa criança, né, esse filho ou essa filha tenha todo o aparato, né, em termos de alimentação, medicação, médico? Você vai saber daqui a pouco. Você pode interagir com o nosso WhatsApp. A doutora Clarissa Botega já vai falar com vocês daqui a pouquinho no quadro Direito de Famílias, para você realmente tirar todas as dúvidas com relação a isso. Daqui a pouco você quer saber, mas e aí, ele não quer ajudar, o que eu vou fazer? Eu denuncio, né? Ele vai ser preso por conta disso? Você vai ficar sabendo daqui a pouquinho. E não se esquecendo que amanhã, quarta-feira, continuamos com o quadro Consumidor em Ação, e amanhã já está pré-confirmado a presença do vereador Ricardo Klein, que vai falar sobre a questão dos radares. Nós vamos falar sobre a questão dos radares. E no direito do consumidor tem muitos assuntos importantes que você, telespectador, com certeza não pode deixar de assistir. Você tem um problema de seguro DPVAT, você tem um problema com questão de aposentadoria. Então nós temos aí várias explicações nos quadros que vão estar aí sendo colocados dia a dia, de segunda a sexta-feira, os quais você vai ser contemplado com essa informação, com essa consultoria feita pelos nossos operadores do direito, as pessoas especializadas que estão aqui no nosso programa voluntariamente,
colaborador do programa Veracidade da equipe TBO. E na quinta-feira nós temos o quadro Tribuna Criminal, com o Dr. Ricardo, com a doutora Laila, que também vai estar discorrendo sobre temas importantes, né? Inclusive nós já tivemos aqui uma pré-discussão, um pré-encaminhamento, desculpe, falando um pouquinho sobre prisão. Aquela pessoa que foi pego com droga, a mãe chegou lá, o filho foi preso, só descobriu que ele foi preso naquele momento. Para onde que foi esse filho? Para onde que a polícia levou? Qual que é o posicionamento que você, mãe, você familiar desse cidadão que cometeu esse delito ou qualquer outro tipo de delito? Qual a providência tem que ser tomada? É na delegacia, é na Polícia Civil? Quem levou foi a Polícia Militar ou foi para a própria Polícia Civil? Enfim, todas essas informações na quinta-feira aqui no quadro Tribuna Criminal. Na sexta-feira já é o começo de pontapé do final de semana, aí nós temos quadro musical, na parte cultural, com quadro Moda e Prosa, que promete muito, né? Nós temos aí, nessa sexta-feira, Tony Hudson com quadro Moda e Prosa, e até quinta-feira nós vamos estar fazendo um retrô de tudo que vai ser na sexta-feira com o quadro Moda e Prosa. Nós estamos aqui agora começando justamente o programa Veracidade. Nós vamos daqui a pouco falar com a doutora Clarissa Botega no quadro Direito de Famílias, né? Eu até gostaria, antes de começar, propriamente dito, quero falar da Pax Nacional. Pax Nacional, agora você cliente Pax Nacional tem uma facilidade a mais para ficar em dia com o seu plano. É só entrar no site www.paxnacional.com.br e dar o seu clique tranquilão. É fácil demais. Funciona assim: você entra no site, digita o número do seu cadastro e escolhe a forma de pagamento. É simples e seguro. Entre no site www.paxnacional.com.br e dê o seu clique tranquilão. Nós vamos chamar o nosso pequeno intervalo comercial e daqui a pouco nós voltamos já com a doutora Clarissa Botega no quadro Direito das Famílias ou Direito de Famílias. Daqui a pouquinho. Bateu a fome? Não tem nada por perto? Calma! Chegou Delícias de Comer. Sim, Delícias de Comer. São mais de 17 sabores de bolos caseiros, tortas de frango, sanduíche natural, coxinha congelada, pão de queijo e muito mais. Tudo delicioso para você. Quer pedir? Então anota aí nosso número 3029-5046. E tem nosso WhatsApp também, 9325-5181. Faça seu pedido e entregamos para você. Se a fome bater, Delícias de Comer. Pra seguir em frente, pra mudar e transformar, com vontade, qualidade, com estrada pra rodar. Pra seguir em frente, pra mudar e transformar, com vontade, qualidade, com estrada pra rodar. O caminho é longo, mas a gente chega lá. Pro estado produzir, pra nossa gente viajar. Pra fazer bem feito, pra fazer com honestidade. Pra cruzar esse estado de cidade em cidade. Desenvolver assim, se faz com confiança. O trabalho tá aí, promovendo a mudança. Proestradas, o maior conjunto de obras de construção, reconstrução e manutenção de rodovias estaduais de Mato Grosso. É o desenvolvimento seguindo em frente. Pra seguir em frente, pra mudar e transformar, com vontade, qualidade, com estrada pra rodar. Pra seguir em frente, pra mudar e transformar, com vontade, qualidade. Governo de Mato Grosso, estado de transformação. Agora ficou fácil demais, agora tá moleza demais. É só fazer um clique, 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 mexe o dedo, mexe a mão. Agora ficou fácil demais, agora tá moleza demais. É me ficar em dia com a Pax Nacional, é com meu clique tranquilão. Cliente Pax, agora paga seu carnê pela internet. Acesse paxnacional.com.br. De segunda a sexta, na TV Brasil Oeste, Canal 8, Mato Grosso é Mais com Onofre Júnior e Adão de Oliveira. Jornalismo de resultado para a comunidade, com prestação de serviços e temas ligados à saúde, educação, trânsito e economia. Mato Grosso é Mais Consumidor, um canal aberto para a população. Oferecimento: Pax Nacional Prever, viver tranquilo.
São Benedito Imobiliária e Construtora. Confiança se constrói com tradição. Unimed Cuiabá. Cuidar de você, esse é o plano. Supermercados Comper, cada dia melhor, junto com você. Ótica Santa Luzia, o melhor para você ver a vida. Residencial Vale das Palmeiras, o melhor do Cochipó. Visite decorado. Moda Verão Esporte, tudo em artigos esportivos, vestindo a camisa da sua paixão. Citylar, não adianta procurar, é aqui que você vai comprar. De volta com o programa Veracidade na sua TBO. Segunda a sexta-feira, programa Veracidade a partir das 14 horas. 14 horas. Aqui hoje nós começamos às 14h10 e vamos até às 15h10, conforme a orientação de Pichichito. Bom, pessoal, o negócio é o seguinte. Hoje, doutora Clarissa Botega, mas vamos chamar a vinheta aqui do quadro Direito das Famílias. Nós estamos aqui com a doutora Clarissa Botega. Boa tarde. Boa tarde, Poção. Boa tarde, comunidade. Boa tarde, os telespectadores. Estamos aqui mais uma vez para trabalhar com vocês essa aproximação do direito de família com a comunidade. É como eu sempre digo, nós vivemos o dia a dia do direito de família, mas muitas vezes a gente não tem a informação precisa sobre os nossos direitos e é esse papel que a gente vai fazer aqui, como sempre. Direito de famílias, ou doutora Clarissa, como eu gosto de chamar, direito das famílias. Doutora, por que direito das famílias? Agora a senhora vou ter que chamar o Edson para corrigir essa vinheta, direito das famílias, Edson. O Edson precisa corrigir mesmo essa vinheta nossa aí. O direito foi de família quando o Brasil trabalhava apenas com um tipo de família, que era a família baseada apenas no casamento. Não existiam outros tipos de família que possuíam direitos reconhecidos na ordem jurídica. Então a gente falava no direito de família, que era a única família reconhecida, o casamento. A partir da Constituição de 88, a gente começa a perceber o nascimento de novas estruturas familiares, como, por exemplo, a união estável, a família monoparental, que é formada só por um genitor e a sua prole, ou porque o pai faleceu, ou porque a mãe faleceu, ou porque se separou. Então, a partir de 88, se inaugura um novo direito de família, porque agora não é uma família só, agora são vários tipos de família. E hoje, principalmente, né, porque a gente já tem aí outras formas de família que nem estão previstas na Constituição, como é o caso da família homoafetiva ou mesmo o caso das famílias poliafetivas. Por isso, eu tento trabalhar o direito das famílias, acolhendo todas as modalidades de família. Tá aí, nós estamos hoje no quadro Direito das Famílias e com a doutora Clarissa Botega, que todas as terças-feiras nós temos aqui já esse compromisso com você, telespectador. Mais uma vez agradecendo a doutora Clarissa, que voluntariamente é uma colaboradora do nosso programa e tem contribuído sobremaneira, porque nós temos aí muitas intervenções por parte de você, telespectador, com as dúvidas que tem, e nosso programa está aqui justamente buscando esclarecer para você qual o procedimento, o que você deve fazer diante da situação dos quadros que são apresentados aqui no programa. Hoje, por exemplo, nós vamos falar sobre alimentos gravídicos. Aí você vai perguntar o que é isso, gravídico. Gravídico vem da palavra grávida, mas eu vou deixar para a doutora Clarissa responder para você. O tema proposto para hoje é a análise da lei dos alimentos gravídicos. Na verdade, essa lei é uma lei muito simples. Ela inicialmente continha 12 dispositivos, 12 artigos, e 6 artigos acabaram sendo revogados, ficaram apenas 6 artigos, e apenas uma regulamentação do direito que a grávida tem de receber o auxílio financeiro, o auxílio material do suposto pai da criança durante esse período gestacional. Porque o que acontecia antigamente? Como a lei dos alimentos, que é uma lei específica, uma lei de 1968, é 547868, ela era muito específica e ela necessitava a prova da paternidade para a propositura da ação de alimentos. Então, a grávida, ela tinha uma proteção na Constituição Federal, que é a proteção da vida, inclusive o nascituro, né, o embrião, ele tem uma proteção especial, inclusive no Código Civil, mas ela não podia exercer esse direito porque não havia uma regulamentação desse direito da grávida. Então, essa lei é de 2008, é a Lei 11.804 de 2008, ela tem apenas 6 artigos e veio apenas para regulamentar o direito que essa mulher grávida tem de receber o auxílio material, o auxílio financeiro do suposto pai, enquanto essa criança não venha a nascer. Então, essa é a expressão Lei dos Alimentos Gravídicos.
Então, resumindo, você que está grávida e que você tem dúvidas, né? Você está ali, descobriu que está grávida, há 1 mês, 2 meses, ou pode estar até no 9º mês. O que você deve fazer para tomar suas providências? Você tem algum caso? Quer preservar seu nome? Pode mandar sua mensagem no WhatsApp, que a doutora Clarissa vai estar respondendo para você. E durante o programa nós vamos estar aqui até o final do programa, tentar responder as perguntas que, porventura, vocês tiverem dúvidas. Doutora, antes de continuar, eu quero só ler uma mensagem de um telespectador que mandou aqui agora uma mensagem dizendo o seguinte, deixa eu ver aqui. Olá, boa tarde, eu faço uso... Bom, isso aqui não tem nada a ver, mas eu vou ler essa mensagem. Eu faço uso de um medicamento controlado chamado clonazepam e tenho procurado nas policlínicas um médico para me dar uma receita para eu pegar o remédio. Não consigo, por favor, me oriente. Meu nome é Augusto César, moro no bairro Pedra 90. Preciso muito desse remédio, no entanto, os médicos têm se recusado a me fornecer. Eu não sei se a doutora Clarice pode responder essa pergunta ou quer deixar para que a gente possa passar para frente depois responder. A pessoa está tendo dificuldades para pegar um remédio, doutora, num posto de saúde, e quer saber o que deve fazer. O médico não está recusando a fornecer, ele toma esse remédio controlado, clonazepam. Olha, seu Augusto, infelizmente, a única orientação que a gente tem é o senhor tem que procurar um médico, porque quando o remédio é controlado, eu não conheço esse remédio que o senhor está se referindo, mas se for um remédio controlado, ele só vai ser fornecido para o senhor com uma receita médica. Nem o Poder Judiciário, nesse caso, vai passar por cima de uma decisão do médico. Então, se o senhor não conseguiu numa determinada policlínica, ou no pronto-socorro, ou numa UPA, não sei, o senhor vai ter que se dirigir a um outro médico, tentar conversar com o médico, saber por que os médicos não estão querendo dar essa medicação para o senhor. Mas, infelizmente, nesse caso, nem o Poder Judiciário vai poder atender o senhor. O senhor tem que procurar um médico que lhe conceda aí a receita. Questione o médico por que ele não está querendo dar essa receita para o senhor. Será que tem uma outra medicação, um substituto, alguma coisa assim? O senhor vai ter que procurar um médico. Eu também aqui, doutora, pelo que eu estou vendo aqui, é remédio controlado e provavelmente ele deve ser prescrito aqui por um médico neurologista, ou psicólogo, né, ou psiquiatra. Então, de repente, o médico que ele foi procurar deve ser um clínico geral, pode ter acontecido isso. Pode ser. Mas também. Eu acredito, como você já toma esse remédio, quando foi receitado, foi prescreveram esse medicamento para ele, é que ele procure esse mesmo médico que ele já tinha essa receita, que é muito mais importante. Esse remédio, quando você pega a receita, a farmácia retém, né? Isso. Ela não devolve, não tem como comprar. Mas é importante você ir no médico que você tinha consultado anteriormente, que prescreveu justamente esse remédio clonazepam. Tá? Continua aberto aqui as perguntas, né, no nosso WhatsApp 9974-1213. Você que tem dúvidas, com o quadro de hoje, que é justamente sobre as mulheres grávidas, é o direito de vocês terem essa alimentação nesse período, né, que é o período da gestação, independente. Isso independe, né? A partir do primeiro dia descobriu que está grávida, mas eu já vou até me arriscar aqui, doutora. Qual que é o procedimento dessa mulher grávida que está ali e não tem trabalho? Como que ela deve proceder para poder buscar aquele direito junto... Para quem ela vai procurar? Vai socorrer para quem? Para o marido, para o namorado, ou vai procurar diretamente a justiça? Olha, o ideal é que procurasse o pai da criança e o pai da criança voluntariamente auxiliasse essa gravidez e até o nascimento dessa criança. Quando isso não acontece, a lei dos alimentos gravídicos ela vai te proporcionar esse direito de receber esse auxílio financeiro. E qual que é o procedimento? Bom, nenhuma ação dá para a gente propor sem a presença de um advogado. Então, você precisa procurar um advogado ou a Defensoria Pública ou um dos estágios das universidades de Cuiabá, né? Várias universidades proporcionam atendimento gratuito nos estágios supervisionados. E aí, a partir desse momento, o que é que você, mulher grávida, tem que fazer? Apenas e tão somente. São 2 requisitos que a lei impõe. Primeiro, é provar que está grávida. Hoje a prova da gravidez é simples, um exame de sangue simples, prova a gravidez. Não adianta levar aquele teste de gravidez de farmácia, tá? Tem que ser um teste de gravidez confiável, no caso, é o teste de gravidez que você faz no laboratório com o exame de sangue. E o segundo requisito, esse é um requisito um tanto quanto polêmico, um tanto quanto controverso, mas hoje está pacificado. Você tem que provar que o suposto pai da criança teve um relacionamento com você. A lei usa o termo indícios da paternidade.
Mas o que são esses indícios da paternidade? É você provar que naquele período da concepção, seja se você esteja de 1 mês, ou 2 meses, ou 3 meses, ou 6 meses de gravidez, não importa. Mas no período provável da concepção, você tinha um relacionamento com aquela pessoa. Então são indícios de paternidade. Você não precisa provar exatamente a paternidade, mas porque essa prova só seria possível com o DNA. Direito das Famílias com a doutora Clarissa Botega. Está aqui o telefone 9974-1213. Você quer fazer a sua pergunta, quer tirar dúvidas. Você, mulher gestante, o que deve fazer, como fazer, aonde procurar, quais são as dúvidas que você tem com relação a essa gravidez e você não tem recursos, você não tem como sustentar essa família. Doutora, a senhora falou agora há pouco sobre a questão do teste de paternidade, né? De reconhecimento aí. Não serve aqueles exames de farmácia, tudo. Eu queria só aproveitar esse gancho. Essas mulheres hoje têm algum mecanismo para que elas façam esse teste? Porque esse teste é meio caro, né? Para fazer, para detectar. Há a possibilidade dela fazer isso de uma forma gratuita para poder identificar ou realmente ali buscar de forma certa quem é o pai ou afirmativamente ela poder chegar e mover uma ação ou buscar seus direitos junto ao pai dessa criança? Vamos lá. Quando a gente fala em alimentos gravídicos, inicialmente existia uma previsão legal de que seria necessária a retirada do líquido amniótico para a realização do exame de DNA em relação a esse nascituro. Porém, esse artigo foi vetado, ou seja, não há necessidade da prova cabal da paternidade para você propor a ação de alimentos gravídicos, basta indícios de paternidade. Quando eu falei do exame de farmácia, eu estava me referindo ao exame de gravidez. Existem testes de gravidez que você compra em farmácia. Para a propositura da ação, esse teste não serve. Tem que ser aquele teste de sangue que você faz no laboratório, só para provar que você está grávida. Você não vai provar quem é o pai da criança. Você vai provar que você teve um relacionamento com esse pai dessa criança, com esse suposto pai dessa criança, no período provável da gravidez. E como é que você vai fazer essa prova? Vamos lá, não precisa do exame de DNA. Você vai perguntar assim, mas por que não precisa do exame de DNA? Porque a retirada do líquido amniótico da grávida, né, pode acarretar até mesmo um aborto espontâneo. E nesse sentido, na época, inclusive foi o presidente da República, foi o presidente Lula que vetou esse dispositivo dizendo o seguinte, eu não posso, para exercer um direito para esse nascituro, colocar esse nascituro em risco. E já é comprovado na ciência que, caso haja necessidade da retirada do líquido amniótico, esse bebê vai correr risco. Quer dizer, a gente tem um grande risco de aborto espontâneo. Então, não há necessidade do DNA. Como é que eu vou provar um relacionamento, então, doutora? Como é que eu vou provar que, supostamente, ele é o pai dessa criança? Bom, a gente tem aqui a possibilidade da testemunha, a possibilidade de fotos. Hoje, todo celular tira foto. Vocês tiraram fotos juntos, vocês saíram juntos, vocês mandaram mensagem de WhatsApp um para o outro? Nossa, ontem à noite foi incrível, hein? Se você mostra isso para o juiz e a data é provável da concepção, com certeza você está mostrando para o juiz um indício da paternidade. Então, conversas de WhatsApp, conversas de inbox de mídia social, fotos no Facebook, comentários em fotos, tudo isso você vai poder, cartas, né? Eventualmente, se você tiver uma carta, um bilhete, né? Uma mensagem, uma ligação, alguma coisa, você consegue provar esse indício da paternidade. Então, são apenas indícios da paternidade. Doutora Clarissa Botega, aqui no quadro Direito de Famílias, Direito das Famílias, do programa Veracidade. Doutora, tem uma pergunta aqui, eu acho que a senhora acabou respondendo, mas eu, pelo fato da idade, me chamou bastante atenção. Olá, estou grávida, só que o pai não quer ajudar. O que eu faço? Tenho 16 anos. É uma menina. Caramba, é uma moça ainda, né? 16 anos. Bom, como você tem 16 anos, você ainda não atingiu a capacidade civil plena para o exercício de ação. Então, você vai precisar que o seu pai ou a sua mãe, ou ambos, se você tiver, assinem junto com você a propositura dessa ação. A procuração deverá ser assinada por vocês. Mas você pode, a qualquer momento, propor a ação. Lembrando que você tem que ter indícios da paternidade, você não precisa do exame de DNA, ok? Indícios da paternidade, indícios de um envolvimento amoroso entre você e o suposto pai. Basta isso, a prova da gravidez, que é o exame de sangue simples, ou se você já tiver até numa gravidez mais avançada, você vai ter um ultrassom desse bebê, juntou na ação, você pode pedir os alimentos gravídicos.
Tá aí, respondido aí. E nesse caso, ela sendo de menor, né? Esse relacionamento, ele não acaba sendo, dependendo do pai, né? Não acaba sendo meio conturbado, doutora? Não pode se enquadrar e, sei lá, ela não é uma criança e essa pessoa, se for uma pessoa com mais de 18 anos, isso não caracteriza talvez uma pedofilia, alguma coisa nesse sentido? Não. Com 16 anos, a moça já é considerada relativamente capaz, ela já pode tomar algumas decisões em relação à sua vida. E se a relação sexual foi consentida, se não houve uma denúncia, uma eventual violência, nem nada, não há nada que possa caracterizar aí uma pedofilia, nem nada. Não, nesse aspecto não. Tá. Tem mais uma pergunta no telespectador, também aqui, tá mandando aqui, boa tarde. Gostaria de saber qual o dever dos pais separados que quer ter guarda compartilhada. É a guarda compartilhada, mas a senhora pode dar um ganchinho aqui, fugir um pouquinho do tema, né? A guarda compartilhada nós já trabalhamos aqui num programa e assim, é um objetivo que a gente está correndo atrás hoje para tentar recuperar aí a convivência das crianças com seus genitores. A responsabilidade na guarda compartilhada ela é dividida. Em tese, é isso que a gente busca. Então vamos lá, o que é a guarda compartilhada? É a responsabilização conjunta do dia a dia, da rotina, das obrigações dos menores, dos filhos, com os seus pais. Então, mesmo que os pais estejam separados, haveria uma divisão das tarefas em relação às crianças. Levar na escola, buscar na escola, natação, judô, sei lá, reforço, comprar roupa, lazer e tudo mais. Isso é o que a gente gostaria que acontecesse de forma amigável, de forma consensual. Muitas vezes isso não acontece e aí acaba que a gente propõe a ação que a gente chama de guarda compartilhada para tentar estabelecer os períodos de convivência da criança ou das crianças com o pai ou com a mãe. Mas isso sempre pensando no bem-estar do menor. Então, se os pais querem dividir a guarda compartilhada dos filhos, eu sempre lembro o seguinte, nós não precisamos do poder judiciário para isso. Vocês podem sentar, eu sei que é difícil, mas vocês podem sentar e conversar sobre isso. Caso não chegue num acordo, aí nós vamos ter que nos socorrer ao judiciário e aí fica na mão do juiz a decisão de como será essa guarda compartilhada. Aí, programa Veracidade, de segunda a sexta-feira, a partir das 14 horas. Cada dia da semana tem um quadro diferente aqui, você que ligou sua televisão agora, hoje é terça-feira, nós temos o quadro Hoje Direito das Famílias com a doutora Clarissa Botega, que estamos aqui justamente falando com você, telespectador, sobre essa questão dos direitos, né, dos alimentos gravídicos, né, que aquela senhora, aquela jovem que está grávida, como o caso de uma telespectadora que fez sua pergunta agora, com 16 anos, está grávida, né? E é importante, é muito importante a sua pergunta para que a gente possa estar aqui levando para você, tirando a sua dúvida, com certeza a dúvida de muitos, né? Que talvez não queiram se expor, não queiram fazer suas perguntas, mas nós estamos aqui para poder informar para você hoje, especificamente do quadro Direito das Famílias. Tem uma complementação e fala assim, que ela diz que, ainda da guarda compartilhada, ela fala assim, e quando o pai tem problema com bebidas? Eu não sei o que ela quis dizer com isso aqui na guarda compartilhada. Talvez ela é um alcoólatra ou coisa parecida. Vamos pensar assim, caso ele seja alcoólatra e coloque em risco as crianças ou a criança, eventualmente ele não vai conseguir a guarda compartilhada, porque sempre quando a gente fala em guarda, a gente pensa no bem-estar das crianças. Agora, se ele eventualmente é alcoólatra, mas ele não coloca a vida das crianças em risco, por exemplo, ele bebe nos finais de semana, mas no dia de semana que ele pega as crianças, ele não bebe. Vamos partir por esse pressuposto. E aí ele teria o direito, sim, a ter a guarda das crianças. Sempre vamos pensar que a resposta vai ser o que é o melhor para as crianças. Essa é a resposta. Tá, tem mais perguntas chegando, a gente vai... Boa tarde, Luiz Soadil. Ele está digitando aqui, provavelmente deve fazer a pergunta. Tem mais gente aqui falando, agradecendo. Ela agradeceu a senhora aqui pela resposta, né, desse caso. Está aqui assistindo o seu programa. Obrigado, Adilson. Muito obrigado pela audiência. Mais uma aqui. Da menina de 16 anos. Ela reforça aqui ainda. O gasto que eu estou tendo na gravidez, eu posso cobrar isso depois? Pergunta para a doutora Clarissa. Ixi. Ótima pergunta, adorei. Posso cobrar depois? Posso juntar todos os recibos e cobrar depois?
Infelizmente, não. Os alimentos, sejam eles gravídicos ou não, são prestações pagas para a necessidade daquele momento. Se você não propôs a ação, entende-se que você não precisou daquele seu direito naquele momento. Então, se você está tendo gasto e você não entrou com a ação, não adianta guardar os papéis, porque depois você não vai poder cobrar aquilo que você já pagou do suposto pai do seu filho. Doutora Clarice, quem que é beneficiário desse alimentos gravídicos? É ela, a gestante, a mulher grávida, ou é a criança, o feto nesse momento? No início, quando a lei foi aprovada, nós tivemos muitas discussões para saber quem era o beneficiário, né? Se a grávida em si, se é a mulher grávida, ou se seria o feto, o nascituro ou o embrião. E chegou-se à conclusão de que, na verdade, o beneficiário ou a beneficiária é a grávida. Porque vamos imaginar que você seja grávida e, de repente, você está lá no 3º, 4º, 5º mês, está recebendo a pensão e o bebê morre. De repente, você tem um aborto espontâneo. Você deveria devolver, então, esse dinheiro porque o titular do direito faleceu, quer dizer, não chegou nem a nascer? Como é que ficaria essa situação? Então, pacificou-se o entendimento de que a beneficiária dos alimentos gravídicos é a grávida, é a mulher que está em estado gestacional. Aí, você não pode deixar de fazer sua pergunta e aqui são várias perguntas, eu volto a insistir aqui, doutora Clarissa, com a intervenção dessa jovem de 16 anos que está grávida e ela insiste aqui ainda, ela fala o seguinte: o que eu faço para cobrar isso dele? Porque eu já pedi ajuda a ele. Então a gente percebe que ele está recusando, está relutante e não quer ajudar essa jovem de 16 anos que está grávida e que pediu como fazer, se podia cobrar depois. Nesse caso aí, qual que é a solução para que ela, que está aqui assistindo o programa e a senhora está acabando respondendo as perguntas dela diretamente a ela. E com certeza vai servir para outras pessoas que se enquadram nesse caso, dessa jovem de 16 anos aí, que nós estamos preservando o nome, que está grávida e seu marido, o pai da criança não quer ajudar de forma alguma e ela está gastando por conta dela e agora ela está perguntando: o que eu faço para cobrar dele, doutora? Porque eu já pedi ajuda a ele, quer dizer, pelo jeito não vai sair ajuda ali não. Não perca tempo, propõe ação de alimentos gravídicos. Esse é o conselho. Procure a Defensoria Pública, procure os estágios das universidades, ou se você tiver condição, procure um advogado, proponha a ação ontem. Quanto mais tempo demorar, pior vai ser para você, porque, como eu disse, você não pode cobrar para trás. Entre com a ação. E tem mais. Aproveitando aí o gancho, eu vou dizer o seguinte: depois que a criança nasce, essa pensão alimentícia para a grávida, ela se transforma em pensão alimentícia para o filho. Aí nós vamos seguir o rito normal da ação de alimentos. Aí sim, depois que o bebê nasce, será com certeza provada a paternidade através do exame de DNA, confirmada a paternidade, pronto, a pensão continua. Você não vai ter um vácuo, você não vai ter um espaço de tempo sem receber. Por exemplo, você não entra com a ação agora no período de gravidez. Aí depois que a criança nasce, passam-se ali 1 mês, 2 meses, 3 meses, aí você vai propor a ação de alimentos. Você vai passar a receber a pensão dali para frente. Esse período todo para trás você perdeu. Então o conselho que eu te dou é assim: procure o judiciário, exerça seu direito como grávida e a partir do momento que seu neném nascer, automaticamente será convertido essa pensão de alimentos gravídicos para uma pensão alimentícia normal em favor do seu filho. E ela diz ainda que além de menor, ela está com a gravidez de risco. Puxa vida, né? Então tem que propor a ação mesmo. O pai dessa criança, ele tem que colaborar na gravidez, ele tem que te ajudar. De alguma forma ele vai ter que te colaborar, ou te ajudar, ou te levar no médico, alguma coisa ele vai ter que fazer por você. Doutora Clarice, temos perguntas aí que não se relacionam com o tema, mas vamos atender aí o nosso telespectador, né? E eu volto a avisar, tem um telefone fixo para vocês ligarem no WhatsApp, não tem como a gente atender, infelizmente, o pessoal tem ligado aqui, eu não tem como atender. Vocês, por favor, mandem a mensagem ou liguem no telefone da televisão 3052-7554, que a gente com certeza vai estar retornando para vocês. Tem um caso aqui da Emanuele, ela mandou uma mensagem: oi, boa tarde. Quando posso entrar na justiça por abandono afetivo? É um tema bastante complexo, mas, doutora Clarissa, Emanuele. Obrigado, Emanuele, pela pergunta. Obrigada, Emanuele. Abandono afetivo é um tema que até eu pensei em trabalhar por esses dias. Talvez um pouco mais para frente a gente vai trabalhar sobre ele de uma forma mais completa. Mas eu vou dizer para você assim, Emanuele, o abandono afetivo, para que você possa propor uma ação
e ter uma indenização, ele tem que ter causado um dano emocional ou um dano psicológico ao filho. Por exemplo, o pai abandonou a criança por 10 anos. A criança sente falta desse pai. Esse pai sempre se recusou a participar da vida da criança. Poxa vida, aí a gente consegue visualizar um abandono afetivo. Mas quando esse pai ele não cumpre determinadas obrigações, como por exemplo, paga uma pensão hoje, não paga amanhã, fica 3 meses sem pagar, daí paga mais um pouco. Ou então, era para visitar todo final de semana, ele vai um final de semana, falta 2, vai mais 1, falta mais 3. Isso não caracteriza objetivamente o abandono afetivo. O abandono afetivo tem que ser algo mais grave, que acarrete sim, em relação à criança, uma perda emocional. É sempre difícil caracterizar isso, mas você vai ter que fazer um atendimento com um psicólogo, um psiquiatra, para caracterizar essa perda emocional. Aí sim a gente vai poder propor a ação de abandono afetivo. Não tem um prazo determinado em lei, ok? Não existe nenhum prazo, mas o que a gente vê aí da jurisprudência, das sentenças que são proferidas pelos juízes, é exatamente isso, a busca desse prejuízo emocional, para que esse abandono, então, possa reparar esse prejuízo emocional. E vou dizer mais, nós temos um caso no Brasil, um caso que ficou bem famoso, onde por 40 anos o pai se recusou a participar da vida do filho. E o filho propôs a ação de abandono afetivo e ganhou um valor até razoável. Só que quando o filho ganhou, o pai foi na justiça, depositou o valor integral e disse, ok, estou pagando, nunca mais me procure. E o filho disse para ele, eu não queria receber nada, eu queria só o teu carinho. Ele falou, meu carinho você não tem. Então, infelizmente, o abandono afetivo, às vezes, ele vai te compensar financeiramente, mas emocionalmente isso é muito difícil. Só para complementar, ela fala que ela é de Santo Antônio de Vergé, quero agradecer a audiência do povo, nosso querido vizinho aqui, município de Santo Antônio de Vergé. Um abraço ao Denir Barbosa, lá na Bocaina, aquela região ali, o pessoal maravilhoso. Ela fala que esse caso é o dela, ela tem 30 anos, sempre buscou. Então, eu preciso de algum laudo médico? Uma pergunta que ela faz em cima dessa explicação que a senhora colocou agora há pouco. Entendi. Então, o caso, na verdade, é seu e você já tem 30 anos. Se você conseguir provar em juízo que o seu pai nunca lhe procurou, que ele nunca te deu esse amparo afetivo, esse amparo psicológico, com certeza essa ação vai ser cabível. O que não é cabível, por exemplo, a sua mãe engravidou e te escondeu quem era o seu pai, você só veio descobrir quem era o seu pai depois, o seu pai também não sabia que você era filha dele, enfim. Aí não tem muito essa caracterização do abandono afetivo porque nem o pai não sabia. Agora, se o pai sabia e não te deu a atenção necessária, nunca participou da sua vida, mesmo você tendo buscado isso, você pode propor sim ação de abandono afetivo. É interessante que você tenha um laudo psicológico para que você possa provar isso em juízo, mas não, no seu caso, como você já tem uma idade de 30 anos, não seria uma prova essencial, seria uma prova adequada. Clarissa Botega, doutora Clarissa, aqui no quadro Direito de Famílias, Direito das Famílias. Quero mandar um abraço aqui para Naira Mendes. Ela diz assim, olá, boa tarde, admiro o seu trabalho, meu nome é Naira Mendes, boa sorte e um abraço aqui do CPA. Ao pessoal do CPA, muito obrigado pela audiência, esse aqui é um trabalho de uma equipe, da equipe do programa, então a equipe se sente muito agradecida aí pelos seus elogios. Eu quero saber se a Naira mandou esse parabéns para mim ou para o Poção. Foi para nós dois. Foi nós dois então, ótimo. Ela agradeceu aqui a senhora pelas explicações, tá? Meu pai é daqui da cidade e um médico super conceituado, obrigado. Agradeceu a senhora e ela fala quem... Obrigada. Tá. Boa tarde, gostaria de saber qual o dever dos pais separados que querem ter a guarda compartilhada. Quando o pai tem problema, a senhora colocou, né? Sou separado há 20 anos do pai dos meus filhos, tem um processo, tem como cobrar ainda? Daquele caso da guarda compartilhada, que ela diz que o pai tem problema com bebida e ela falou que já é separada há 21 anos do pai dos filhos delas e tem um processo, tem como cobrar ainda nesse processo? Essa questão eu não entendi a pergunta. Olha só, eu não entendi muito bem o caso, mas vamos partir do pressuposto que se você já tem uma ação de alimentos onde o juiz já deferiu uma liminar, todo o período para trás você vai poder cobrar, da liminar até hoje. Se você nunca propôs uma ação de alimentos, você não pode cobrar para trás. A ação de alimentos, seja alimentos gravídicos ou seja os alimentos normais, os alimentos comuns que a gente conhece, eles não retroagem. O que significa não retroagem? Você tem um filho que tem 5 anos, você vai propor a ação de alimentos hoje.
você vai cobrar essa pensão de hoje para frente. Não há possibilidade de você cobrar para trás, porque existe um ditado que fala assim, o direito não socorre os que dormem. Para o judiciário, para o Poder Judiciário, aquele período de 5 anos que você não cobrou é porque você não precisou. Porque se você precisasse, o direito estava ali à sua disposição. Então, se você propôs essa ação e já existe uma liminar de alimentos ou existem alimentos fixados, todo o período que não foi pago você pode cobrar. Se você não tem essa ação e você vai entrar com essa ação hoje, com esse pedido de alimentos hoje, é só daqui para frente que você vai poder cobrar. Doutora, está chovendo de pergunta aqui, eu estou tentando acompanhar e está meio complicado. Mas eu vou ser um pouco objetivo, né, e para a gente até poder atender todos aqui. Boa tarde, gostaria de saber se um casal que tenha um documento de união estável, quando há uma separação e até de bens, é necessário ainda ter que dar a pensão? Essa pensão que você está se referindo é para ex-companheira ou é para os filhos? Se essa pensão for para os filhos, eu vou te dizer que sim, que você vai ter que continuar pagando. Seja união estável, seja casamento, seja um namoro, uma amizade, um erro do carnaval, uma camisinha estourada, enfim, filho sempre terá direito à pensão. Agora, se você está se referindo a ex-companheira, e aí a gente volta naquele assunto, né? A união estável, ela não precisa de documento. Se tiver ou não tiver documento, a minha resposta vai ser a mesma. Ela fala aqui para companheiros, doutora. Para companheiros, porque os filhos já estão velhos. Ok. Então, para a ex-companheira, no caso. Para a ex-companheira, hoje nós temos um entendimento que é o seguinte: só será pago alimentos a ex-companheira, ex-companheiro ou ex-cônjuge, no caso, se for casamento, se houver a prova da necessidade por parte do companheiro ou da companheira ou do cônjuge. Como assim? Não estou entendendo. Olha, se a sua ex-companheira tem, sei lá, seus 30 anos, 35, 40, 45 anos, se trabalha, tem um emprego, recebe uma renda, tem uma casa alugada, eu não vejo necessidade de você pagar alimentos para ela. Agora, se a sua ex-companheira, de repente, sei lá, tem 50, 55, 60 anos, nunca trabalhou, sempre cuidou de casa, sempre cuidou dos filhos, aí agora você rompe esse relacionamento, não há a menor viabilidade de você pegar uma mulher de 50, 55 anos, 60 anos, jogar no mercado de trabalho e falar para ela, se vira, arranja um emprego. Então aí eu começo a perceber que há sim uma necessidade. Então vai depender disso. Do que? Da idade? Não, da necessidade. Porque se for uma ex-companheira de 50, 55, 60 anos, que trabalha ou que é aposentada e tem uma renda, mesmo assim o juiz vai entender que não há necessidade de pagar a pensão. Ela pergunta novamente, mesmo que divida os bens? A divisão dos bens ela é irrelevante para a fixação da pensão alimentícia. Ótimo. Doutora Clarice, vamos atender uma pergunta de um homem aqui, lógico, ele não se identificou, mas ele diz o seguinte, se ele não for o pai, mas estiver pagando a pensão, e quanto a mulher estiver grávida, ela pode requerer o gasto de volta, sim ou não? Se você perceber, inclusive estava na nossa pauta essa pergunta, porque essa pergunta ela sempre aparece. Tudo bem, tive um relacionamento fustivo, né? Foi uma relação só, e a moça ficou grávida e ela está me cobrando os alimentos gravídicos, o juiz condenou porque entendeu que haveriam ali indícios da paternidade, você está pagando. Existe a possibilidade de eu cobrar essa pensão que eu paguei e na verdade eu não era o pai? Enfim, eu vou falar bem a verdade aqui. Esse artigo, ele existia no projeto de lei, que caso o pai não fosse o pai, o suposto pai não fosse o pai da criança, a mulher deveria devolver o valor. Porém, foi vetado. Esse artigo foi vetado. Então, traduzindo, hoje o pai, via de regra, não poderá pedir a devolução do valor pago, salvo se o pai provar em juízo que essa mãe agiu de má fé. Como assim agiu de má fé? Vocês nunca tiveram relacionamento, vocês tiveram um relacionamento há anos atrás, não coincide com o período provável da gravidez. Então, se você provar a má fé da mãe, você tem o valor devolvido. Se você não conseguir provar a má fé, no Brasil a boa fé ela é presumida, você não tem direito de pedir a devolução desses valores. Michele, lá do Cristo Rei. Boa tarde, Michele, obrigado pela sua pergunta. Boa tarde, se eu tenho um filho menor de 15 anos, ela tem um filho, já coloquei o pai dele na justiça e ele nunca paga no dia certo, sempre 10 a 20 dias depois. E tenho outro filho de outro relacionamento e ele sempre deu o valor que ele queria. Agora meu filho trabalha com ele
e fez 18 anos e o pai dele não quer mais pagar a pensão. Até quando meu filho tem esse direito? Bom, vamos por parte. Em relação àquele pai que paga atrasado, cobre os juros dele. Entre com a execução e cobre os juros. Porque os homens têm que aprender que tem que pagar no dia correto. O seu salário você não recebe no dia correto? Você não tem conta para pagar no dia correto? Então, entre com uma ação e cobre, execute o valor da diferença entre o juro e a correção monetária, do dia que ele deveria ter pago para o dia que ele pagou. Em segundo plano, essa questão do teu filho que tem 18 anos. Via de regra, a pensão alimentícia, aí eu estou saindo da esfera dos alimentos gravídicos, estou entrando na esfera dos alimentos regra geral, nós não temos uma idade limite. Na verdade, o que acontece com a pensão é assim, ó, até os 18 anos, a necessidade da criança ela é presumida em juízo. Eu não preciso provar que a criança precisa da pensão, porque o juiz já vai entender, olha, uma criança, um menor não pode trabalhar, então a necessidade é presumida. A partir dos 18 anos, essa necessidade ela tem que ser comprovada. Ou seja, se seu filho tem 18 anos, ainda está estudando, não conseguiu trabalho, por algum motivo que não seja porque ele não quer, né? Por algum outro motivo ele não conseguiu um trabalho, você prova a necessidade e você pode conseguir a pensão. Isso ainda tem uma ressalva, que se o seu filho estiver estudando ensino superior na idade correta, sem reprovações, até os 24 anos, essa necessidade continua sendo presumida e o pai teria que pagar essa pensão alimentícia, então, até os 24 anos. Vamos dar uma respirada, deixar a doutora Clarissa dar uma descansada. Mas eu queria reforçar, a Naira manda uma nova mensagem, fala com certeza o trabalho que é do senhor Admiro são para todos do programa e também para a professora Clarissa. Ela foi minha professora, ela é 10. Tá aí. Obrigada, Naira. Um beijo para você. Nós vamos ao nosso pequeno intervalo comercial e já voltamos com a doutora Clarissa Botega no quadro Direito das Famílias. Daqui a pouquinho. Assembleia Notícias. O município de Comodoro, na região oeste de Mato Grosso, recebeu o programa Assembleia Itinerante, uma ação inédita que leva o legislativo a todas as regiões para agilizar o atendimento das necessidades da população. O programa também ofereceu diversos serviços para o cidadão e capacitação para os profissionais da área da saúde e educação de 4 municípios. É um momento ímpar para que nossos filhos também recebam uma educação de qualidade. A Assembleia discutiu com a sociedade o futuro de Mato Grosso para os próximos 30 anos e homenageou os pioneiros da região. É uma glória. Eu estou feliz por isso. É possível sonhar e concretizar e fazer do que os nossos municípios possa ser melhor, sim. Até o final do ano, a Assembleia Itinerante será levada a 17 municípios. Em novembro, será a vez de Rondonópolis, da região sul. A Assembleia trabalha e sua vida melhora. Agora ficou fácil demais, agora tá moleza demais. É só fazer um clique, 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 mexe o dedo, mexe a mão. Agora ficou fácil demais, agora tá moleza demais. É me ficar em dia com a Pax Nacional, é com meu clique tranquilão. Cliente Pax agora paga seu carnê pela internet. Acesse paxnacional.com.br. Para cuidar da minha saúde 24 horas por dia, eu tenho o Unimed Fácil. Assim, posso aproveitar a vida com mais tranquilidade. Tá nervoso? Vai pescar. Opa! Com o Unimed Fácil, pode ficar tranquilo, pois conta com um plano completo. Pronto atendimento 24 horas, internação, cirurgias, exames simples e especializados, consultas médicas com hora marcada, clínicas, farmácias, vacinas e muito mais. Quem tem Unimed, tá tranquilo.
De volta com o programa Veracidade, nós aqui no último bloco, né? Falando aí no quadro Direito das Famílias, Direito de Família, Direito das Famílias, com a doutora Clarissa Botega, que está aqui agora discorrendo sobre os temas importantes. Quero agradecer a todos, e eu não sei se a gente vai ter tempo para responder todas as perguntas, mas com certeza, todas as terças, você vai ter aqui essa oportunidade de tirar suas dúvidas com a doutora Clarissa. Com relação, doutora Clarissa, a grávida pode incluir o valor do teste, que é para saber o sexo do bebê, do ultrassom, nessa despesa toda? O interessante é assim, ó, a lei dos alimentos gravídicos, ela diz que o suposto pai ele tem que colaborar com a grávida em todas as suas necessidades. Mas essas necessidades são as necessidades comuns. Por exemplo, ele não será obrigado a pagar o teste que a gente chama de teste de sexagem fetal, que é para saber simplesmente o sexo do bebê, ou eventualmente uma ultrassom 3D ou uma ultrassom 4D, também não vai ser obrigado. São as despesas comuns em relação à gravidez. Alimentação especial, as consultas médicas, ultrassom normal, os exames de sangue, as vitaminas, as consultas com psicólogo e por aí vai. Essas outras despesas extras, essas o suposto pai não será obrigado a pagar. Tá, nós temos várias perguntas aqui. Eu vou intercalando e atendendo o telespectador, que com certeza a gente deve muito a você pela sua participação, e sem você não tem razão a gente estar aqui fazendo o programa. Boa tarde, meu esposo tem um filho e paga a pensão, mas não pega a criança, pois a mãe sempre xinga ele de vagabundo e outras coisas. Isso é alienação parental? Patrícia, muito obrigado, Patrícia, mas é um caso sério, a doutora Clarissa vai responder o que você deve fazer. Patrícia, depende. A alienação parental, ela se caracteriza por essas agressões na frente da criança. Então, assim, essas agressões, esses xingamentos, eles são praticados na frente da criança? Se você me responder que sim, eu vou te dizer que isso é alienação parental e você pode até fazer um boletim de ocorrência em relação a essa situação. Se esses xingamentos não são proferidos na frente da criança, isso não caracteriza alienação parental, porém isso é crime. Nós temos previsto lá no Código Penal alguns crimes contra a honra, como calúnia, injúria e difamação. Então, esses xingamentos, eles não podem ficar de graça. O pai dessa criança tem que fazer um boletim de ocorrência e assim, ele como pai, aí eu não posso decidir por ele, quem tem que decidir isso é ele, mas ele como pai, se quiser, ele tem o direito de ver essa criança. Porque depois, lá na frente, ele pode ser acusado de abandono afetivo. Né? Porque só pagar a pensão é muito fácil. Eu quero ver o meu filho, eu quero estar com o meu filho. Se ele quiser isso, ele pode propor na justiça uma ação, com certeza, e ele vai ter o direito de ver essa criança. Doutora Clarissa, com relação ainda no caso específico de hoje, que é o alimento gravídico, dessas pessoas realmente, dessas senhoras grávidas, vai chegar no momento que essa grávida vai ter que ir para o hospital, vai ter que fazer o parto e tem um custo tudo isso. E essas despesas aí, o pai, ele é obrigado a pagar essas despesas? É muito boa essa pergunta pelo seguinte, a lei dos alimentos gravídicos, ela leva em consideração a condição social da grávida. Como assim condição social da grávida? Então vamos lá, se é uma grávida que não tem uma condição financeira razoável, se é uma grávida que está lá na periferia, passando até necessidade, passando algumas dificuldades, o pai, ele não vai ser obrigado, se o pai também está nessa condição, né? Se são pessoas ali que têm um nível socioeconômico mais ou menos parecido, o pai não será obrigado a custear um hospital particular, né? Um parto num hospital particular, um atendimento particular. Não. Por quê? Aí você vai me perguntar assim, mas por quê? Porque o SUS te disponibiliza esse atendimento. Então, você teria a obrigação de procurar o Sistema Único de Saúde para resolver esse problema. Agora, se é uma grávida que tem uma condição social um pouco melhor, se o pai tem uma condição um pouco melhor, se o nível econômico-financeiro dele suporta o pagamento de um hospital e de um parto em uma clínica particular, com certeza essa lei também se aplica a você e o pai com certeza vai ter que suportar esse encargo. Doutora Clarissa Botega, no quadro Direito de Famílias, eu quero fazer mais uma pergunta do telespectador, e são várias, e alguns que eu gostaria até, tem casos que a doutora já explicou e o pessoal está repetindo, eu não estou lendo para a gente ganhar mais tempo, esclarecer, tirar outras dúvidas de outras perguntas. Boa tarde, meu nome é Rose, tenho 3 filhos, de 16, de 14 e de 13 anos. O pai nunca deu pensão, só dá o que quer. Ele tem outra família e a atual esposa não permite que ele dê assistência para os meus filhos. O que eu faço? Ele não tem filhos com a atual esposa. Oi, Rose. Esse caso, você teria que propor uma ação de alimentos comum. E assim,
muitas vezes eu vejo esse tipo de desculpa. Eu não posso ver a criança porque a minha atual esposa não quer, ou ela vai ficar chateada com isso. Isso é uma desculpa. As crianças não têm culpa do fim do relacionamento dos genitores, ou até que o pai ou a mãe tenham investido em novos relacionamentos. As crianças não têm culpa. E a gente tem que lembrar que nosso objetivo é sempre proteger o melhor interesse da criança. Doutora Clarissa Botega, aqui no quadro Direito das Famílias. Doutora Clarissa, vamos pensar no caso, a gente percebe que há uma insistência muito grande e não é comum isso, todas as intervenções aqui feitas pelo WhatsApp, é sempre o pai relutante em querer pagar. Cabe aí, no caso, uma prisão, nesse caso, do não pagamento e dessa insistência em pagar fora do prazo? Isso cabe a prisão do pai da criança? Tem uma figura penal no Código Penal que é a caracterização do não pagamento da pensão alimentícia judicialmente acordada, fixada ou majorada em juízo. Então, eventualmente, o não pagamento da pensão alimentícia, ela pode caracterizar uma prisão civil, que é aquela da execução dos alimentos não pagos, e também uma prisão na esfera criminal. Você, mãe, que está com dificuldade, o pai não está pagando a pensão fixada em juízo, é bom lembrar isso. Se ele paga a pensão para você voluntariamente, vocês não entraram com nenhuma ação e ele para de pagar, isso não caracteriza crime. O crime é caracterizado a partir do momento que há uma decisão judicial fixando a pensão e ele não cumpre essa decisão. Então você pode ir até uma delegacia, fazer um boletim de ocorrência e ele vai responder um processo pelo crime de não pagamento da pensão alimentícia fixada, majorada ou acordada em juízo. Doutora, os avós aí nesse caso, eles podem ser cobrados pela ausência do pai? Podem. Inclusive, essa lei, a Lei dos Alimentos Gravídicos, ela se remete ao Código Civil, ela remete à Lei dos Alimentos e ela se remete ao Código de Processo Civil. Então, a gente usa subsidiariamente esses outros institutos. O que significa isso? Significa que se o pai se furtar o pagamento ou se ele sumir, ele desaparecer, a grávida ela pode acionar, sim, os avós. Agora, eu vou lembrar que são 4 avós normalmente, né? Normalmente seriam os 2 avós maternos e os 2 avós paternos. Nada impede que você entre com ação contra os avós paternos e esses avós paternos, eventualmente, chamem aí os avós maternos para dividir aí esse valor. Tá, eu vou fazer outra pergunta, infelizmente não tem como eu fazer todas as perguntas. Boa tarde, sou Estela, tive filho há 10 meses. Será que tenho direito ao auxílio maternidade? Pois não tenho renda e trabalhei em 2010 de carteira assinada. Já é um outro assunto, né, doutora? Nesse caso, Estela, a gente teria que analisar um pouco melhor a sua questão trabalhista para poder dizer se você tem ou não esse direito à licença. Olha, eu quero pedir aqui, primeiro agradecer a você, telespectador, por ter aí participado nessas quase 1 hora, né, já fechando praticamente o nosso horário, pela sua intervenção, as perguntas que foram direcionadas, muito, muito, muito importantes. E, infelizmente, não tem como responder. Nosso quadro, nosso programa chega ao final. Eu quero aqui, de forma muito carinhosa, agradecer a doutora Clarissa por essa participação muito grande, que na terça-feira as pessoas já ficam esperando já para a próxima terça, qual que vai ser o tema. Mas antes de a senhora despedir, me parece que a senhora tem que dar uma alôzinha aí, um abraço para alguém. A senhora parece que viaja também, né, doutora? Eu falei com o professor Naime aí, até quero aí esse casamento aqui, nesse trabalho aqui na terça-feira. Também. Amanhã tô viajando, vou para Belo Horizonte, no Congresso Internacional de Direito das Famílias, que acontece no Brasil a cada 2 anos. Então, a cada 2 anos eu me permito deixar todas as minhas atividades para participar. É um evento maravilhoso, magnífico, promovido pelo Instituto Brasileiro de Direito de Família. Então, amanhã eu estou viajando para Belo Horizonte, mas não se preocupe, sábado eu estou de volta. Terça-feira eu estarei aqui. Não vou deixar um tema sugestivo, porque eu vou para o Congresso e vou trazer as novidades para a gente começar a conversar a partir da próxima terça-feira. O convite do professor Naime vai ficar em aberto, aí com certeza ele vai querer vir bater um papo com a gente sobre o direito de família. E antes de eu ir embora, eu queria agradecer hoje a participação de todo mundo. Hoje o programa foi muito bacana, muito importante a gente saber o que é que vocês têm dúvidas, porque muitas vezes nós que estamos do lado de cá, nós temos uma outra visão, um pouco mais fria das coisas. E a partir do momento que tem essa intervenção da comunidade, a gente consegue atender vocês de uma forma mais pontual. Antes de ir embora, eu queria dar um beijo no coração e mandar os parabéns para minha querida amiga Suiane, lá da Copa Mil. Amanhã ela está de aniversário, eu amanhã não estou aqui, então eu queria antecipar, mandar do fundo do meu coração muitas bênçãos na sua vida, Sui. Eu te amo de montão, você é uma amigona do coração.
É isso aí. Poção, muito obrigada pelo convite e terça-feira que vem a gente está de volta. Tem perguntas chegando aqui, falando de pensão, que a mãe dela garantiu escola e tal, mas deixa pra gente responder para você na terça-feira. Me perdoe o horário nosso, infelizmente nós temos que cumprir, televisão é assim, chegou, tem que parar, mas eu fico muito satisfeito pelas intervenções, pelas perguntas, né? E na terça-feira nós vamos responder as que não foram respondidas hoje. Quero agradecer a todos pela amável audiência. Amanhã, quarta-feira, estaremos aqui também com o quadro Direito do Consumidor, provavelmente com a presença já do vereador Gustavo Klein, falando sobre os radares de Cuiabá, e a sua participação é de extrema importância. Parabéns aí, muito obrigado a todos pela audiência e esperamos contar com vocês amanhã, quarta-feira, nesse mesmo horário, se assim nosso grande arquiteto nos permitir. Tenham a todos uma excelente tarde e até amanhã.